estar escrito em prata. Foi poeta, sonhou e amou a vida. Se eu pudesse levá-los para uma excursão de mal do século, estaremos entrando no cemitério do Rio de Janeiro agora e estaremos parando ao lado da campa do túmulo dos Álvaros de Azevedo. Perceberíamos que existem árvores ao redor, ou seja, o sol não alcança a campa. E se eu convidasse vocês para um luau gótico, nós esperaríamos chegar da noite, tá? E quando a lua cheia, principalmente, rompesse a copa das árvores, vocês poderiam perceber. Durante o dia você lê, durante a noite isso brilha, porque foi escrito como ele pediu, na cor prata. Foi poeta, sonhou e amou a vida. Até aí já é lindo. Melhor é que ele colocou no texto a data exata da morte dele. No texto. Então, ele morreu do quê? Vamos lá. Simone, ele se mata? Não. Vocês estão lembrados que ele teve uma queda terrível e que ninguém entendeu como ele ficou vivo na época? O que vai acontecer? Ele vai começar a sentir dores no peito e ele está torcendo para ser tuberculose. Ele quer que seja tuberculose. Quem quer morrer? Verdade? Gente, é segunda geração, é mal do século. Só que... Esse pessoal aí, os alunos do óbvio, nenhum morreu de tuberculose? Também, na verdade, sim. Bom, eu vou apresentar um para vocês que ele estava tão drogado que ele vai caçar caso o próprio pé. Ele vê alguma coisa em movimento e atira. É o pé dele. Tá? Os meus heróis morreram de overdose. Vamos lá. Voltando. Gente. Mas então, o autor de segunda geração, boa pergunta, Rafael. Ele não se mata, ele é suicida. Qual é a diferença? Ele vive de uma maneira tão desregrada, amigos. Ele vive de uma maneira tão desregrada que ele acaba buscando a morte precoce. Mas ele não se mata. É uma constante dos nossos poetas. Eles assumem isso. Por isso que é mal do século. A tua dor te mata. Eu não vou fazer nada para viver. Mas eu também não vou, entre aspas, eles inconscientemente acabam se matando. Lembram-se daquele tombo? O pai vem visitá-lo, percebe que ele está esquálido, né? Transparente, passando super mal. Mas o médico em São Paulo falou, não é tuberculose. Ele tem uma dor, ele tem uma arritmia cardíaca, ele tem muita dor, mas não procede. Quando ele é levado, o pai fala, não, então vamos lá, vamos tentar buscar mais. Ele vai para um especialista no Rio e ele não tem um problema cardíaco. Quando ele caiu, formou-se uma mancha, um hematoma interno entre o pulmão e o coração. Tá? Ele caiu, não ficou roxo pelo lado de fora e esse hematoma começou a pressionar o pulmão e o coração. Então ele teve que ser operado às pressas, porque estava tendo uma hemorragia interna. Data da cirurgia, a data que ele havia colocado. Então ele não morre porque ele teve um infarto, porque ele estava na rua, porque ele estava tuberculoso. Ele morre no momento que estão tentando salvá-lo. Ele morre na cirurgia para que se conseguisse brecar essa hemorragia e ele pudesse 21 anos. Último ano do curso de Direito. Ele foi o quinto. E quem leu? O pai dele. O pai lê sobre a campa, sobre o momento de velório, aí, sobre o momento fúnebre. O pai lê os versos que ele dedica. Gente, para vocês entenderem o quanto a literatura se esbarra na nossa vida, eu tinha um amigo de colégio que ele era muito Álvares de Azevedo. Inclusive, sem conhecer no colégio, ele já conhecia Álvares de Azevedo. E num desses momentos rebeldes desse meu amigo, o codinome dele era Furacão, para vocês terem uma ideia. Era esse o apelido dele. Ele tinha uma moto e ele vai sair numa dessas madrugadas paulistanas, vai cair da moto, bater furiosamente as costas, e ele diz pra gente, podia ter acontecido comigo o que aconteceu com Álvares de Azevedo. Dito, escrito, selado. 2 anos depois, ele estava com quase 17 anos, ele começa a ter dores no peito.
os médicos fazem exame, ele tem um hematoma, que foi do tombo da moto, que ficou entre o coração e o pulmão, e esse meu amigo também morre na mesa de cirurgia. Não posso nem falar que ele partiu triste, porque ele desejou, né? Quando ele falou com todas as letras. Poderia acontecer comigo, como aconteceu com Álvares e Azevedo. 17 anos. É o peso da segunda geração, né? É o peso da segunda geração. Bom, eu disse pra vocês, na época, ele veio pra faculdade com 16 anos. Na época não existia um padrão. Na época não funcionava assim, cara. Você faz esse colégio e vai pra faculdade. Porque muitas vezes o aluno estudava em casa. Eu vou ter, por exemplo, o Camilo Castelo Branco, que foi pra faculdade com 15 anos. A partir do momento que você tivesse condições de fazer essa entrevista e dote para bancar o teu curso, você ia para a faculdade. Então eu vou ter alguns autores que vêm para a faculdade com 15, com 16, com 17. Hoje é padrão. Aos 17 anos, vocês possivelmente estão indo para a faculdade. 17, 18, tá? Bom, vamos lá. A professora disse para vocês que ele tinha 5 grandes amigos. Esses amigos tinham fetiches. Que é isso, professora? Esses amigos, eu não acredito que está lendo revista no meio da minha aula. Deus meu! Esses amigos tinham fetiches. Um deles amava jogar. E normalmente o que era colocado em cheque não era dinheiro. As apostas envolviam: eu fico com a tua namorada, você vai matar alguém pra mim, tá? Você vai dar uma surra e não sei quem. Ainda não é literatura, tá? Ainda é vida real. Um deles. Um outro, o fetiche dele era só sair com mulheres comprometidas. E era mais legal quando essa mulher falava não. Porque o que ele gostava mesmo era de anestesiá-las e possuir essa mulher anestesiada. Ela não tinha consciência. Era o mais legal. Um outro deles. O Álvaro, ele é é o último que eu vou falar. Outro deles, ele tinha um desejo meio complicado. Ele ficava olhando para uma pessoa e imaginava o quão gostoso seria comer aquela pessoa, mas de verdade. Cortar em pedacinho. Ele não chegava. Como é que é o nome? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Falhou o nome técnico. Canibalismo. Tem outro nome. Então, assim, ele ficava imaginando como seria gostoso, de repente, uma canja de você, uma picanha de você, etc, etc, etc. E o Álvares, né? Segundo B. Deixa eu ver, cara, meu Deus. Gente. E o Álvares, ele tinha também o seu fetiche. O Álvares de Azevedo ficou conhecido pela sociedade paulistana porque na praça, bem em frente onde ficava a República, na qual ele morava, quando ele sabia que tinha uma jovem virgem com doença mortal, ele começava a namorar essa menina. Ele ia lá, pedia licença para a mãe, falava para a mãe que já tinha visto a menina na janela, e ele começava a paquerar essa menina. Ele esperava a menina morrer, e era hábito para a época que o corpo fosse levado para a igreja, todo vestido da menina se vestia de noiva, principalmente se ela fosse virgem, toda em branco, caixão branco, ela de branco, e durante a noite esse corpo ficava na igreja. O que ele fazia? Ele invadia a igreja e transava com esse cadáver. Só que vai acontecer um dia que ele vai